Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e quero te convidar a aprender comigo o que é campo e o que é potencial elétrico. O que essas coisas representam? Qual o significado delas? Não vamos apenas decorar fórmulas. Se você quer aprender isso, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ative as notificações, mas antes de mais nada, já deixe o seu joinha, isso ajuda muito a gente por aqui. E nós vamos começar o nosso tema a convite, a sugestão de Wallison Pablo, ele que falou: Douglas, que tal um vídeo a respeito de campo elétrico e de potencial elétrico? Aí eu falei: pode deixar comigo que a gente vai fazer. Então, Pablo, este vídeo é para você. Bem, primeira coisa, campo elétrico, a primeira história que nós vamos contar. Newton, ele dizia que os corpos interagiam à distância, como no caso da força gravitacional. A força gravitacional, o planeta Terra, por exemplo, atrai tudo aqui que você está observando para o seu centro. E esta força atrativa, ela atua mesmo à distância. A Terra não está encostada neste pincel para poder atraí-lo. É à distância que isso acontece. Depois surgiram outros modelos para poder estudar esse tipo de interação, que é o chamado modelo de força intermediada por campo. Pois bem, agora nós dizemos que o planeta Terra modifica as propriedades do espaço em todo o universo. Tem gente que pensa que o campo gravitacional terrestre acontece só aqui, nas proximidades da superfície. Não. Por que você acha que a Lua está girando em torno da gente aqui? Por que você acha que a Lua não se vai embora? É porque o campo gravitacional terrestre está atuando lá na Lua, fazendo uma força gravitacional nela. Então, os campos são propriedades do espaço gerados por alguma coisa. Massas, a propriedade massa da matéria gera um tipo de campo chamado campo gravitacional. Por outro lado, a propriedade carga elétrica gera um outro tipo de propriedade no espaço. Então, a matéria tem uma propriedade chamada carga elétrica e esta propriedade gera no espaço todo, o tal do campo elétrico. E isso daí é o que a gente vai começar a estudar agora. Bem, existem dois tipos de cargas elétricas. As cargas elétricas que nós chamamos positiva e as cargas elétricas que nós chamamos negativas. Isso é mera convenção. Foi conveniente separar as cargas nesses dois tipos. Isso matematicamente encaixa, faz com que as equações tenham significado. Então a gente vê que o comportamento da natureza matematicamente nos permite classificar dois tipos de carga. A carga positiva, que é característica dos prótons, São os prótons da matéria que tem essa propriedade carga elétrica positiva. E existem também os elétrons, que têm a carga elétrica negativa. O que acontece? Quando você tem uma carga positiva, e eu vou chamar esta carga de carga fonte, e eu vou fixá-la em algum lugar, eu vou colocar aqui uma fixação para não permitir que ela se mova. Da mesma maneira, vou fazer com esta outra daqui, esta carga negativa. Essas cargas nós vamos chamar de cargas fonte, porque elas são fonte do que nós chamamos campo elétrico. Elas estão gerando este campo elétrico que vocês estão vendo aqui. Douglas, eu estou vendo um campo? Bem, eu representei este campo por setinhas. Campo elétrico pode ser representado por uma série de setinhas. A gente diz então que o campo elétrico é uma propriedade vetorial do espaço, que vai ser gerada por uma carga elétrica fonte. Vamos escrever isso? Observe que esta carga fonte positiva está gerando um campo que sai dela. Então, uma carga fonte positiva gera sempre um campo elétrico saindo desta carga fonte positiva. Isso é convenção. Douglas, e como é que eu vou representar? Essas linhas aqui são chamadas linhas de campo. Eu prefiro chamar linha de campo, apesar de alguns autores gostarem de chamar linhas de força.
Bem, eu estou falando de campo, não estou falando de força ainda. Depois nós vamos falar. Então, vai gerar essas linhas de campo. Este ponto aqui, que eu chamei de ponto A, vamos começar por aqui. Nele existe um campo elétrico que eu vou representar pela letra E vetorial. EA. EA é o campo que eu tenho no ponto A. EA. Bem aqui. No ponto B ali em cima, vai existir um vetor campo elétrico também, que eu posso caracterizar. Então, naquele ponto B, existe um vetor campo elétrico EB. Então, no ponto A, nós temos um campo elétrico EA, no ponto B, um campo elétrico EB. Quem está gerando este campo elétrico? Esta carga-fonte positiva. O que vai acontecer se eu tiver uma carga-fonte negativa? As linhas de campo, ao invés de sair dela, elas vão entrar. Então, linhas de campo entram em cargas-fonte negativas. Neste caso, perceba que neste ponto C eu tenho um campo elétrico entrando no sentido da entrada nesta carga-fonte negativa. E lá no ponto D também o vetor campo elétrico, no sentido de entrar na nossa carga-fonte negativa. Então o que nós aprendemos nessa primeira parte do nosso encontro de agora? Nós aprendemos que cargas-fonte positiva geram um campo saindo dela. Cargas-fonte negativa vão gerar um campo entrando nela. Vamos ao próximo passo. Me acompanha. Agora, a gente vai atrás de encontrar o valor do campo elétrico gerado por essas cargas-fontes. A gente tem aqui essa carga-fonte positiva gerando um campo elétrico a uma certa distância d dela. A carga negativa também. A diferença é que uma é saindo da carga positiva e a outra é entrando na carga negativa. Então, o campo elétrico vai ter estas características. Douglas, que características? O módulo dele é proporcional ao valor da carga que está gerando. Quanto maior a carga, maior vai ser esse módulo. Nós dizemos diretamente proporcionais. Por outro lado, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Douglas, por que é assim? Porque a natureza se comporta dessa forma. Simplesmente é. É uma condição da natureza. Se você ficar 2 vezes mais distante, o campo não vai ficar 2 vezes mais 4. Ele vai ficar 2 ao quadrado mais fraco. Se você dobrou a distância, o campo fica 4 vezes mais fraco. Se você triplicar a distância, o campo diminui 9 vezes. Douglas, e o que é este K? É chamada constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade é chamada permissividade elétrica do meio. Cada meio tem uma certa permissividade elétrica. E o valor do vácuo e do ar, que é quase igual, a maior parte dos experimentos que são feitos ou no vácuo ou no ar, o valor deste K é 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Se você for substituir os valores em algum exemplo, você vai descobrir qual é a unidade deste campo elétrico. Vamos ver um estudo de caso? Se nós tivermos uma carga-fonte de 4 microcoulombs a uma distância de 12 centímetros, qual seria a intensidade desse campo? E vamos ver qual seria também a unidade de medida dele. Primeira coisa que você deve se preocupar é com as unidades. O valor daquela carga Q é 4 vezes 1 micro é 10 a menos 6. Então, 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a distância são 12 centímetros. Centi é centésimo, 10 a menos 2. Então, 12 vezes 10 a menos 2 metro. Agora nós estamos no Sistema Internacional de Unidades de Medida. Nós podemos fazer a substituição na fórmula. A intensidade do campo nesta circunstância vai ser igual a... Acompanhe o resultado da conta. A gente se vê.
Agora eu vou relatar para você o que foi feito aqui na conta. O valor do K é 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, que já deu uma cancelada com este Coulomb aqui, que é 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, do valor da carga fonte. Observe agora, aqui no denominador, que nós temos a distância ao quadrado. Quando a gente for fazer a conta, a gente vai ver que o tal do 9 vezes 4 dá 36. 10 a nona vezes 10 a menos 6 dá 10 ao cubo. Agora, 12 ao quadrado são 144. 10 a menos 2 ao quadrado são 10 a menos 4. E o que mais que nos sobrou? Bem, a gente tem o Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb. Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb. E aqui embaixo, metro quadrado. Vai cancelar ali. Fazendo esta conta, dividindo 36 vezes 10 à terceira por 144 vezes 10 a menos 4, o seu resultado vai ser 2.500.000. Agora, observe a unidade de medida, Newton por Coulomb. Qual é o significado disso? Quer dizer que se eu colocar neste lugar uma carguinha, uma outra carga, que não é a carga fonte, porque o campo, ele é o que a gente chama de intermediário de interação, de força entre dois corpos. Vamos voltar ao exemplo da Terra. A Terra gera o campo gravitacional e este campo gravitacional aplica sobre nós força. Força gravitacional. Nós somos atraídos pela Terra através do campo gravitacional que a Terra gera. Essa é a ideia básica. Mas Douglas, então aqui é a mesma coisa? Sim. Na hora que esta carga fonte gera um campo, se eu colocar uma outra carguinha lá, ela pode ser ou atraída ou repelida. Vamos ver onde é que vai acontecer isso? Vem comigo. Note agora, nesse exemplo, que eu peguei exatamente os dados do estudo de caso que a gente havia feito anteriormente. Eu peguei uma carga-fonte de 4 microcoulombs, coloquei aqui, a uma distância de 12 centímetros, vi que o valor do campo são 2.500.000 newtons por Coulomb. Este resultado em notação científica fica assim, 2,5 vezes 10 a sexta newton por Coulomb. Tá dando para acompanhar? Vai melhorar agora. Nós vamos fazer isso em duas situações para fazermos dois testes e algumas comparações. Vem comigo. Você deve estar notando que o desenho que tem de um lado é o mesmo desenho que tem do outro lado. Douglas, tudo bem, isso aí é verdade. O que eu vou fazer? É a mesma situação, antes e depois. Mas eu vou colocar alguma outra carga que não essa daqui, ó. Essa daqui é o que nós chamamos de carga fonte. É a carga que está gerando essas linhas de campo que eu estou aqui representando, ó. Eu estou desenhando aqui de verdinho linhas que representam a direção e o sentido do campo gerado por esta carga positiva, né? Cargas positivas geram campos que saem dela. Então eu coloquei isso duas vezes ali naquele primeiro exemplo e aqui nesse segundo também. O que eu quero que você observe é o fato de que eu vou precisar colocar uma outra carga para que uma outra carga experimente, interaja com este campo gerado pela tal da carga fonte. Esta outra carga tem o nome de carga de prova ou carga de teste. Ela vai provar, ela vai testar a existência do campo desta carga fonte. Eu vou começar colocando aqui uma carga de prova positiva. A gente sabe que quando duas cargas têm o mesmo sinal, elas se repelem. Por esta razão, a força elétrica que vai atuar aqui vai ter o sentido do afastamento. Então, coloquei uma carga positiva, o sentido da força
é para lá. Então, de vermelho eu vou representar o nosso vetor força. Agora vem a seguinte pergunta. Se essa carguinha de prova, que eu vou chamar de Qzinho, ela tiver o valor de 1 coulomb, eu sei, é uma quantidade de carga fora do comum, é muita carga. A gente tem a carga fonte aqui com 4 microcoulombs. Mas se você colocar 1 coulomb aqui, sabe qual que é a intensidade da força que vai atuar sobre ela? Tem noção? Tem ideia? Pois eu vou te dizer. 2,5 vezes 10 a sexta newton. Então o significado do campo elétrico desta unidade é que para cada coulomb que eu colocar aqui nesta região, vai atuar uma força de 2,5 vezes 10 a sexta newtons, 2.500.000 newtons. Então vamos diminuir. Se eu colocar 1 microcoulomb, a intensidade da força que vai atuar nesta circunstância, o módulo da força F vai ser multiplicando. Quanto? Você vai multiplicar o valor desta carga por aquilo dali. Fazer uma regra de 3. A gente vai encontrar o valor de 2,5 newtons, né? Se para 1 coulomb eu consigo 2,5 milhões de newton, para 1 milionésimo de coulomb eu vou ter 1 milionésimo daquilo. 1 milionésimo disso vai dar 2,5. Você pode até fazer um outro teste. Vamos fazer assim? Vamos colocar aqui deste outro lado uma outra carguinha. Uma carguinha de prova Qzinho com um valor Q igual a 2 microcoulomb. Quando eu dobro a quantidade de carga que coloco aqui, eu vejo que a força aumenta de intensidade. Se você dobrar a carga de prova, vai dobrar a intensidade da força. O módulo desta força agora vai ser 5 newtons. Então, quanto mais carga de prova eu tenho, mais força vai atuar sobre ela. Essa é a nossa primeira conclusão. Mas, Douglas, o que aconteceria se a carga de prova fosse negativa? Este vetor força trocaria de sentido. Quando você tem uma carga negativa, a força vai ter o sentido contrário ao do campo. Opa! Observe que a partir de agora, eu ao invés de comparar a força com a carga-fonte, eu estou relacionando o sentido da força com o sentido do campo. Então, quando eu tenho uma carga de prova, que é esse Qzinho aqui que está experimentando o campo, que vai sofrer a ação do campo gerado por esta carga-fonte, se ela for positiva, a força tem o mesmo sentido do campo. Se ela for negativa, a carga de prova, a força tem sentido contrário. De tal maneira que nós vamos equacionar isso de uma forma vetorial. Vem comigo. Aqui nós temos a representação de um campo numa determinada região. Suponha que alguma carga-fonte está gerando este campo elétrico aqui verde na região. Aí nós lançamos uma carguinha de prova aqui. Se a carga de prova for positiva, a força tem a mesma direção e o mesmo sentido que o campo. Se ela for negativa, tem a mesma direção, mas tem sentido oposto ao do campo. Essa é a primeira característica que você vai ter para a interação para o valor desta força. Outra coisa que você precisa também conhecer é o seguinte: há uma forma matemática de a gente expressar tudo isso, que é esta equação. O valor da força elétrica que atua sobre a carga de prova vai ser igual ao vetor força, a carga de prova, vezes o campo elétrico da região onde ela se encontra. Então, observe, o valor do campo depende de quem está gerando. Quem está gerando o campo vai te dizer quanto vale o campo. Agora, a força que vai atuar sobre a carga de prova vai depender do quanto de campo está atuando sobre a carga de prova, campo esse gerado por outra carga, e do próprio valor da carga de prova. Aliás, se não tiver carga, nem sequer força haverá.
Então a gente pode dizer que o módulo do vetor força elétrica vai ser o módulo da carga vezes o módulo do campo, né? Então a intensidade da força vai ser tão maior quanto maior for a carga de prova e quanto maior, mais intenso for o campo. A direção da força é a mesma do campo. Se a carga de prova for positiva, o mesmo do campo, o sentido. Se a carga de prova for negativa, o sentido da força é o oposto do campo. Deu para captar? Agora que a gente já entendeu o significado de quem gera o campo e de quem sofre a ação desse campo, nós vamos falar conceitualmente do que é o tal do potencial elétrico. A gente sabe que o campo é a quantidade de força que atua pela carga. Você também poderia trazer aqui, ó, a seguinte definição: o vetor campo elétrico que existe em um determinado lugar do espaço vai me dizer o quanto de força por carga vai atuar sobre aquela partícula. Por essa razão, o campo elétrico é medido em Newton por Coulomb, porque ele vai me dizer o quanto de força vai atuar sobre cada Coulomb que for colocado no local onde existir aquele campo. Então, o campo está relacionado à força elétrica que vai atuar sobre uma carga de prova, mas esse campo foi gerado por uma outra carga que tem o nome de carga fonte. Compreendido? Vamos ver o que é potencial elétrico? Vem comigo.